Estamos conectando. Não é prática agora, agora é talk sobre psicologia positiva. Tudo É, bem, Dri? tudo bom? Tudo ótimo, maravilha. Tivemos. Agora já deu certo. Tinha gente Problemas perguntando se era técnicos. prática, agora, porque a gente tem várias aulas de prática, mas agora não. Agora é prática para a mente, né? Isso aí. Na verdade, é mais teoria e um pouco, né? Mas para a vida prática, né? Ah, sim, com certeza. Bastante dica prática. É isso aí. Então, a Mas Adri, não ela com corpo hoje. hoje. A Adri, ela é especialista em psicologia positiva, né? E o nosso bate-papo hoje, ele é muito focado em, assim, como conseguir ter uma vida melhor, né? Como ter uma vida mais completa e quais são as coisas que são essenciais para as pessoas que conseguem ter uma vida assim, onde todos os campos funcionam, né? Então, se você quiser se apresentar e falar um pouco de que lugar você veio, onde que você está, o porquê, eu acho que é legal. Tá legal. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui falando desse assunto que eu sou apaixonada, que é psicologia positiva. Eu sou mestre em psicologia positiva. Eu me formei com o Martin Seligman. Ele foi e é, né, um dos professores desse mestrado que eu fiz na Universidade da Pensilvânia. Ele é também um fundador desse campo, né, de psicologia positiva. E sempre que eu vou falar assim a primeira vez, eu gosto de explicar, né, o que é a psicologia positiva, porque é um campo que vem crescendo muito, a gente escuta falar, né, muito, mas ninguém muito bem sabe o que é isso. Né? Então, eu gosto de começar explicando, e eu tento fazer isso de uma forma bem simples, né? A psicologia, a psicologia positiva, ela é um braço da psicologia, né? Um campo da psicologia, e diferente da psicologia tradicional, que estuda, por exemplo, quais são as raízes da ansiedade, da depressão, como a gente pode sair, né, de um estado mais negativo, às vezes até patológico. A psicologia positiva, ela estuda o outro viés, né? O que é que faz as pessoas terem satisfação com a vida, o que é que faz as pessoas desenvolverem o seu potencial. Ela vem da psicologia experimental, então ela é 100% baseada em evidências. Né? O Martin Seligman, como eu comentei, que é o fundador do campo, veio dessa escola, inclusive do estudo de depressão e ansiedade, e ele concluiu que o que faz a gente, de repente, sair de um estado patológico não é necessariamente o que faz a gente florescer, né? Então, ele é esse estudo sobre quais são as qualidades, quais são as cognições, os hábitos, né, das pessoas que têm uma maior satisfação com a vida. Perfeito. Maravilha. E normalmente isso, ele é assim, hábitos que você cria? São diversas coisas, né? A gente estuda bastante construtos, desde resiliência, até relacionamentos, até amor, até autocompaixão, tudo isso que nos ajuda a viver uma vida de significado. E alguns teóricos, né, principalmente as pessoas mais sênior, assim, dentro do campo, desenvolveram alguns modelos, né, para simplificar, né, quais são esses hábitos, esses comportamentos. Então, não é uma coisa simples, não é uma atitude, não é uma receita de bolo, mas são campos, né, da nossa vida e formas de atuar dentro de cada um desses campos. Obviamente, a nossa forma de atuar depende da nossa forma de pensar, a forma que a gente interpreta, né, as coisas que nos acontecem, mas formas de atuar dentro de vários desses campos, que são os campos que empiricamente a ciência demonstra que faz falta ou que faz diferença, né? A maior parte da população não está
não tem um diagnóstico de doença mental, não tem um diagnóstico de ansiedade ou de depressão, mas a gente vive, a imensa maioria, num campo que não é patológico, mas também não é de realização. É aquela sensação de falta, é aquela sensação de insatisfação, né? Então, ah, alguns teóricos têm modelos que tentam explicar, né, de uma forma mais didática até, quais são esses campos, né, da psicologia, da nossa vida, na verdade, que nos leva a ter mais satisfação. E um desses modelos é o do próprio Martin Seligman, né, que a gente estava comentando sobre, que eu acho que de repente pode valer a pena a gente entrar um pouquinho. Tem algum livro sobre ele? Assim, tem algum livro da teoria dele que, se alguém se Tem, interessar para aprofundar mais no assunto? tem. Sobre isso que a gente vai falar hoje, tem alguns. Chama Flourishing em inglês, que eu acredito que em português deve ser Florescer, o título do livro. Ele tem vários traduzidos para o português. Um outro livro que é muito bom chama Learned Optimism, que em português seria Otimismo Aprendido. Eu não sei exatamente qual é a tradução dele em português, mas eu sei que ele existe em português e é um livro muito bom, porque fala bastante sobre como os nossos condicionamentos às vezes interferem, né, na forma que a gente age sobre o mundo e como isso nos traz satisfação com a vida ou não, né? Então é um livro muito, muito legal assim para quem quer ir mais fundo. Tá. E, por exemplo, só para agora esse otimismo adquirido, né, ou aprendido, as pessoas assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sou pessimista, ou eu sou otimista, sei lá, eu costumo ver as coisas com um copo cheio, ou não, ou o outro fala, não, esse cara tá sempre reclamando, qualquer coisa assim. O quanto que a gente, né, já nasce com isso? O quanto que o nosso ambiente também tem de porcentagem aí, né, na nossa dinâmica, e o quanto que realmente a gente consegue transformar, né? Então, sei lá, alguém que não nasceu super otimista consegue virar super otimista ou consegue, sei lá, lidar melhor com as frustrações? Como que é isso? O otimismo ele é um traço de caráter, ele tem sim uma base genética, inclusive, e comportamental, então a gente desenvolve principalmente esse traço na infância, o otimismo quanto o pessimismo, e a gente tem uma tendência genética a ser um ou outro, sim, mas ele é um traço de caráter possível de ser modificado, né? Ele é uma cognição, né? Não é como a altura. Então, se eu tenho uma determinada altura, eu provavelmente, se cheguei numa idade adulta, só vou diminuir alguns centímetros. Ou fazendo Mas, muito pilates, yoga, mas mesmo assim é difícil. exato. Mas o otimismo não, o otimismo ele é aprendido, né? Inclusive, esse livro é sobre isso. O próprio Martin Seligman, ele se identifica como um pessimista nato que aprendeu a ser otimista, né? Então, ele caracteriza o otimismo, né, ou o pessimismo, de acordo com três dimensões, né? Então, primeiro, por exemplo, se acontece alguma coisa ruim na sua vida, como você explica isso? Qual é o seu estilo explicativo? Né? E ele caracteriza esse estilo explicativo nessas três dimensões. A primeira é se você se culpa pelo que aconteceu, ou se você culpa o outro. Então, se você internaliza ou se você externaliza. Né? É claro que a ideia é que a gente seja realista, então não é só colocar a culpa no outro ou colocar a culpa em si, né? Mas as pessoas que tendem a externalizar, ver no ambiente ou no outro como ele também é corresponsável pelaquela situação, elas tendem a ser mais otimistas. Mas aí tem esse pulo do gato, né? Porque a ideia não é aquela pessoa que culpa a outra o tempo inteiro,
ela também não vai ter respostas positivas das outras pessoas. Então, a tendência é que ela encontre mais dificuldades na vida. Então, a ideia é uma dose de realismo, né, entre a internalização e a externalização. A segunda é o quanto que eu acredito que esse problema vai afetar a minha vida. Então, se eu acredito que esse problema é enorme, nossa, eu perdi o meu emprego, então agora eu não vou mais conseguir sair com os meus amigos, eu não vou conseguir comprar roupa. Então, quer dizer, eu vejo isso como uma coisa muito grande. Quanto maior eu pinto, né, o tamanho do problema, maior é o meu pessimismo. Né? Então, as pessoas que têm uma visão mais realista com relação a dar um contorno, né, para esse problema, elas tendem a ser mais otimistas, né? E a segunda é uma questão temporal mesmo, aquilo de que isso nunca vai melhorar, né? Então, quando a gente acredita que nunca vai melhorar, isso vai ser assim para sempre. Ou talvez a gente está passando por uma situação difícil e não consegue ter essa perspectiva temporal, isso é uma fase. Né? As pessoas que conseguem tendem a ser mais otimistas e terem estados afetivos mais positivos, e as pessoas que não tendem a ser mais pessimistas. Então, uma vez que a gente sabe, né, que é sobre eu me culpar ou culpar o outro, eu ver uma coisa como gigante ou de um tamanho mais realista, ou como permanente ou temporária, a gente começa a se atentar para a forma que a gente está explicando qualquer problema que nos aconteça no momento presente, né? E a gente consegue ir abrindo a nossa perspectiva para se tornar assim mais otimista. Então, é uma habilidade, né, que é bastante possível. A gente aprende essas interpretações na infância, né? Por isso que a gente diz, ou sempre foi, ou desde que eu conheço, ele é mais pessimista, porque talvez é um fruto de um condicionamento mesmo, né? Mas um condicionamento é uma história de vida, né, que pode ser modificado. E o contrário também pode ser, né? De repente, alguém que sempre teve, né, a alegria de viver e foi otimista e tal, e de repente leva uma rasteira grande da vida ou sofre um grande trauma, né? E de repente ela pode também ficar amargurada. Ou, né? Sim, isso pode acontecer, mas acho que não de forma permanente, pelo menos na maioria das vezes. Todo mundo, né, quando passa por problemas, principalmente se é um desafio muito grande, às vezes uma perda muito importante, a pessoa tende a deprimir, né, ou se não clinicamente, subclinicamente. Então a gente tende a ter sintomas, né, de depressão. E um sintoma da depressão é a gente achar que o problema é muito maior, né? É exatamente esse estilo explicativo pessimista que a gente estava explicando. Ele se chama desesperança aprendida, né? Que é o contrário do otimismo. Então, quando a gente passa por situações difíceis, é normal a gente navegar, né, nesse espectro um pouco mais pessimista. Ver isso como não um traço de caráter binário, talvez uma tendência, a gente tem tendência a circular mais por aqui ou mais por ali, mas ele é um espectro, né? A gente navega mesmo assim durante a vida pelos dois. Até porque tudo, né? Dia, noite, bom, ruim, a gente sempre vai ter a dualidade de algum jeito, né? Uhum, sim. E vamos só ver se tem alguma. Percebo também que vocês que confunde ansiedade, tensão, preocupação com pessimismo. Então, sei lá, pode ser assim uma fase só, mas não é que a pessoa é pessimista, ela só está num momento mais tenso, num momento mais ansioso. Não, com certeza. Quando a gente está ansioso, a gente tende a ser mais pessimista, né? Porque quando a gente está ansioso, o nosso cérebro e a nossa fisiologia entende que existe uma ameaça, né? A ansiedade, ela é o medo do futuro. Então, se existe uma ameaça, o que acontece é que o nosso foco, que já naturalmente, evolutivamente, a gente já tem um foco mais negativo, né? Ou de... Biologicamente falando, Uhum. isso se acentua muito. Então, quando a gente está ansioso, né, a definição da ansiedade é você ver um problema gigante, né,
um problema grande, importante, talvez alguma coisa importante em jogo. Isso te dá é, uma, essa sensação de, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? E a ansiedade pode ser produtiva, porque se eu acho que eu sou capaz de enfrentar esse problema, a ansiedade me motiva a fazer alguma coisa para enfrentar. Então, por exemplo, se eu tenho uma reunião importante amanhã, tem alguma coisa importante em jogo, eu me sinto ansioso, mais capaz de fazer essa reunião. Então, eu vou sentar no dia anterior e vou me programar. De repente, colocar, sei lá, né, fazer uma apresentação, ou vou organizar o que eu vou dizer. Nesse sentido, ela é produtiva porque amanhã, nessa reunião, eu vou me sair melhor. Então, a ansiedade, ela evolutivamente, ela tem esse aspecto de nos ajudar mesmo, né? Mas a ansiedade pode ser improdutiva também, que é quando eu acho que o problema é grande demais e a minha capacidade de lidar com ele é muito pequena. Uhum, Né? uhum. Então ela tem esses dois aspectos. O problema é gigante, às vezes fora do meu controle, e eu não sei como com os meus recursos, com as minhas habilidades, com quem eu conheço, os meus contatos, como que eu vou lidar com esse problema, né? E aí a ansiedade nesse sentido é improdutiva porque ela me leva à inércia. Né? Se o problema é grande demais, eu sou incapaz, eu vou fazer o quê? Eu fico ruminando. Sofrendo, né? Eu Aham. fico sofrendo. E quanto mais eu sofro pelo problema e menos eu ajo, mais o problema cresce e mais incapaz eu me sinto. Então a gente entra numa bola de neve, Uhum. E a né? ansiedade pode ser, né? Tipo, quero resolver, né? Então, assim, tô com essa questão e eu preciso resolver. Então, ela te dá um impulso para ser uma coisa de proatividade mesmo, né? Tipo, não quero ficar. Eu sou muito assim, então, assim, eu não gosto de deixar as coisas pendentes. Então, se eu tenho uma questão, eu tenho uma necessidade de resolver para que ela não vá ficando maior. Sim, Então, de alguma se ela não é exagerada, ela, ela acaba sendo uma mola propulsora para eu conseguir é, realizar, né? Se ela é sim. muito grande, você também sai igual um trator e não consegue é, aterrar, né? Exato. Exatamente. O que você descreveu primeiro foi a ansiedade produtiva, né? Você tem uma questão, você se considera capaz de fazer alguma coisa em relação a isso, e a ansiedade funciona como motivadora, né? É um fator de motivação que te leva a sentar e realmente dar conta desse problema. Uma vez que você deu percebe como que uma vez que você deu conta desse problema, ou de alguma forma amenizou com seus recursos, isso contribui para que na próxima vez você se sinta capaz de enfrentar a próxima Uhum. dificuldade, Te dá né? uma Então, confiança maior também, né? exato, exato. A gente está falando desses dois aspectos, né? A autoconfiança sobre a minha capacidade de enfrentar esse problema específico, e Uhum. pode ser que em alguns aspectos da minha vida eu me sinta mais capaz, em outros menos, e a forma que eu interpreto o problema. Né, se ele é muito grande ou se ele é muito pequeno. É quase como se fosse uma balança. Eu preciso estar equilibrada a minha capacidade e o tamanho do problema. Então, muitas vezes, o que eu falo é assim, gente, quando o problema é grande demais e você se sente incapaz, às vezes o que a gente precisa fazer é olhar o problema por um outro ângulo, né? Porque no, ah, no pior dos casos, uma coisa que a gente consegue controlar e dar conta é a forma de como nós vamos lidar com esse problema. Por exemplo, se eu chego à conclusão de que o problema é muito grande, vamos dizer que eu estou ansioso porque talvez a minha empresa vá fechar na quarentena. Talvez eu perca o meu emprego. Eu não tenho o menor controle sobre isso, certo? E nenhum dos meus recursos eu posso empregar para que isso não aconteça. Então, como a gente pode olhar isso sob um outro ângulo, né? Então, talvez eu chegue à conclusão de que eu vou me sentir ansioso mesmo durante a quarentena por conta disso. Então, agora o meu problema ou a minha questão pode ser como lidar com essa ansiedade. Tem inúmeros recursos. Então, uma Uhum. vez que eu me sinto capaz de lidar com a minha própria ansiedade, o problema diminui de tamanho, né? Ou
como eu posso, talvez, procurar outras alternativas ou olhar por um outro ângulo a minha vida profissional. Mas, no pior dos casos, a nossa ansiedade, a gente tem recurso para, e muitos, né, para lidar. Então, nunca a gente está numa situação em que a gente é completamente. É. Porque no pior dos casos, a gente pode lidar melhor com as nossas reações emocionais, né? Uhum. Na verdade, primeiro a gente tem que saber reconhecer o problema também, né? Porque às vezes você fica irritado, você está ansioso, mas você não sabe nem de onde vem aquilo, né? Porque acho que primeiro você tem que entender aonde que estão as suas questões, né? Para daí achar a forma melhor de lidar com elas, né? E talvez essa consciência, né, do momento presente, enquanto você passa por uma situação, o nosso corpo nos dá muitos sinais, né, do que faz bem, o que não faz bem, o que me incomoda, o que não me incomoda, e essa capacidade da gente refletir sobre o nosso próprio pensamento, né, que é a metacognição, é também uma capacidade que a gente desenvolve bastante na prática de mindfulness, né? Não só a prática de mindfulness, mas autorreflexão, de repente escrever um pouco antes de dormir, 5, 10 minutos, sobre como eu estou me sentindo, como foi meu dia. Isso tudo vai ajudando a gente a se conhecer melhor e, claro, a ficar muito mais capaz, né, de lidar com qualquer estado emocional e até perceber, será que eu estou sendo otimista ou pessimista aqui nessa situação específica? Será que eu estou interpretando esse problema de uma forma muito catastrófica? Né? Isso requer a metacognição, né? Uma das minhas professoras diz que a metacognição é o segredo da felicidade mesmo, da capacidade de mudança, né? E é o que nos distingue das outras espécies, inclusive, é o que nos faz humano, né? Todo mundo é capaz de metacognição e analisar, né, e observar o próprio pensamento. A gente pode melhorar, claro, sempre. Uhum, uhum. Então, o processo é sentir, entrar em contato, reconhecer, e entender como que você vai agir ou reagir. Talvez, se eu estou sentindo ansiedade, talvez eu possa refletir sobre esses dois aspectos, né, que eu comentei. Então, será que eu estou me sentindo incapaz de lidar com o problema? Da forma que eu estou interpretando o problema, né? E aqui é importante dizer, às vezes a gente confunde o nosso pensamento com a realidade, né? E entre a realidade e o nosso pensamento existe o mundo, né? Uhum. Porque cada um interpreta uma situação de uma forma diferente. Inclusive a gente, quando a gente, de repente, sei lá, a gente pode estar passando por uma situação hoje, a gente interpreta de certa forma, passa um mês, dois, você olha para trás, você fala, nossa. Então, quantas vezes a gente, mesmo não refletindo para trás, vê que, nossa, eu estava sofrendo tanto por causa disso, e olha como isso no final foi bom para mim. Ou eu achava que eu nunca daria conta, olha como eu dei conta, e não só dei conta, como eu me superei. Então, é legal a gente se atentar também para esses erros cognitivos que a gente faz quando a gente está passando por um problema e lembrar que passando por um problema em um estado emocional, como ansiedade ou como tristeza, essas emoções mais difíceis, elas reduzem a nossa perspectiva e o nosso foco. A gente fica focado no que vai mal, né? A gente fica focado no que não dá certo, a gente fica focado no pior cenário possível. E isso é normal. Até no laboratório, quando você induz estados positivos, tipo alegria, serenidade, contentamento, gratidão, o campo de visão da pessoa alarga. Né? O Incrível. nosso cérebro é capaz de conexões mais rápidas. A gente é capaz de conectar duas ideias de uma forma que a gente talvez antes não era. Então, os estados positivos, eles nos levam a ser mais criativos, a ser mais resilientes e a ter uma perspectiva mais ampla. Né? É aqui que eu queria chegar, porque o estado negativo é o contrário, a nossa perspectiva é limitada. Então, se você está passando por um estado emocional negativo, a ideia é não lute contra isso, porque emoção ninguém controla e ninguém escolhe.
né? Quanto mais a gente tenta reprimir um estado emocional, mais força a gente dá para ele. Então, a ideia é sentir, né, aquela emoção, lembrando que emoção é uma coisa que passa, né? E Uhum. lembrar que talvez por estar sentindo mais daquela determinada emoção durante um momento da minha vida, isso pode estar restringindo a minha perspectiva e a minha capacidade de raciocínio claro. Então eu só vejo aquela explicação, eu só vejo a catástrofe, eu só vejo. E é normal. Então a gente reconhecer isso pode nos dar uma liberdade mesmo de pensamento, né? Olha, agora eu posso estar considerando só o lado ruim. Deixa eu pelo menos tentar colocar no papel aqui 3 ou 4 outras alternativas possíveis. E aí construir a partir disso uma mais realista, né? Uma mais produtiva. Uhum. Então talvez eu acho que esse exercício, inclusive, ele é muito bom, ele é um exercício que a gente ensina no currículo de resiliência. A gente não, né? As pessoas que dão esse treinamento de resiliência na UPenn, dado para o Exército Americano, para várias outras organizações importantes nos Estados Unidos. E a ideia é treinar mesmo as pessoas para colocarem o pior cenário no papel, depois o melhor e depois um realista, né? Uhum. Porque aí a gente se torna mais capaz de lidar com os problemas. Não, e toda dor, de alguma forma, traz alguma coisa boa, né? Sempre. Então, eu lembro quando eu li um livro que chama Magia, tinha um exercício que você tinha que pegar 10 coisas que foram ruins na sua vida, né? E o que elas te trouxeram de bom. Porque às vezes também na hora aquilo é muito forte, você está muito emocionalmente abalado. Mas, sem dúvida, aquilo te transformou no que você é hoje, né? Sim. Você ressignificou e se você conseguiu lidar e se você conseguiu entrar em contato e tudo, a chance de hoje você ser alguém melhor do que você era quando aconteceu é muito grande, né? Então a gente também tem que ser grato pelos momentos de dor, né? É muito mais fácil a gente sentir essa gratidão uma vez que a dor passou, né? Quando Hum. a gente está passando pela dor, é muito difícil sentir gratidão por aquilo, porque dói, né? Porque incomoda. Mas esse exercício que você comentou me lembrou de um outro que eu gosto bastante, que é quando a gente, né? Quando você estiver passando por um momento difícil, fazer um exercício de visualização mesmo, fechar o olho, pensar que 1 ano, 2, enfim, se passaram, né? Esse momento já passou, as coisas já acalmaram, e você está olhando para trás, Uhum. né? Para a forma como você lidou com esse erro, com essa dificuldade, com as coisas, refletindo sobre as coisas que você aprendeu, né, durante esse tempo. E enquanto você reflete, você sente uma imensa gratidão, né, pela forma como você atravessou isso tudo. Então percebe que a gente está sentindo gratidão no futuro, pelo que a gente passou no passado. E aí a pergunta é: por que você se sente grato? Quais foram as suas atitudes durante esse momento, né? Que hoje, depois que isso tudo passou, você se sente grato, né? Quais foram as lições que você aprendeu? E escrever isso depois no papel, porque ajuda a abrir um pouco, né, a nossa perspectiva quando a gente está passando por algo difícil. E às vezes também, dependendo do tipo de pessoa, tem gente que fica apegado no sofrimento que já foi, né? Uhum. Então, e que tem mais dificuldade em mover adiante, porque assim, mas aquilo já passou. Mas a pessoa lembra que ela sofreu tanto que ela ficou apegada no sofrimento dela, né? Então, até fazer esse tipo de exercício faz você liberar desse apego da sua próprio papel de vítima, né? O papel de vítima, ele é uma, ele é, ele é terrível, né? Porque ele é como se você precisasse do outro, uma coisa que você não dá para si mesmo, né? Então a gente coloca e talvez a responsabilidade, né? Externaliza isso para o outro, né? Então a culpa sobre o que me aconteceu ou esse problema que me aconteceu é responsabilidade de uma outra pessoa e não minha, né? Uhum. E eu, para sair desse lugar, eu preciso que esse outro me autorize,
né? Eu Uhum. preciso que esse outro se arrependa, eu preciso que esse outro reconheça, eu preciso que esse outro. Então, quer dizer, você colocou o seu bem-estar na mão de uma terceira pessoa, Ou de né? várias. É, Muitas vezes essa pessoa compra a ideia e aí vira um, um um ciclo. ciclo de dependência e codependência muito forte, que a Uhum. pessoa, quanto mais ela faz para outra, mais a outra joga na cara dela sobre o que ela fez anteriormente, e aí mais ela faz para. Quer dizer, vira uma relação pesada e difícil, né, para os dois lados. Então, eu acho que a melhor forma da gente lidar com isso é pensando o que eu gostaria, né, de ouvir dessa outra pessoa. O que eu gostaria, se eu pudesse ouvir uma mensagem todos os dias da minha vida, qual seria essa mensagem? Porque essa pergunta, normalmente a resposta dessa pergunta é alguma coisa que a gente ou precisa desenvolver, alguma, por exemplo, se eu quero ouvir que eu sou competente, talvez pode ser que eu acho que eu preciso desenvolver essa competência. Ou pode ser, de repente, por exemplo, se eu quero ouvir eu te amo o tempo inteiro, talvez é porque eu não me sinta amado, né? Talvez é porque eu não me sinta competente, não me sinta amado. E isso começa de dentro. Então, a ideia é repetir para você mesmo todo dia essa frase que você quer ouvir do outro. Né? Uhum. Porque muitas vezes não é porque a gente quer o reconhecimento do outro que a gente precisa ouvir do outro. A gente precisa ouvir do outro porque a gente não se acredita capaz. É, E desenvolver a força do que a gente acha importante. Então, quer dizer, se você quer amor, você tem que se amar o máximo possível. Se você quer perdão, você tem que se perdoar o máximo. E aí você vai conseguindo adquirir essas fortalezas e não precisando do reconhecimento ou da autorização do outro. porque pensa bem, se você tem uma coisa que para você é óbvia, você sabe que você tem aquilo. Vou usar um exemplo estúpido, porque é o que eu estou pensando aqui agora. Por exemplo, eu tenho o cabelo de uma determinada cor. Você não quer que todo dia alguém te lembre sobre isso, porque isso é tão óbvio para você, Aham, né? aham. Agora, se eu não sei, ou eu não me dou receber o amor, isso vem muito com uma pessoa que é muito autocrítica, né? Então eu quero ouvir eu te amo o tempo inteiro, mas eu quero ouvir isso porque eu não me dou isso para começo de conversa, certo? Porque Uhum. se eu me dou amor, eu não preciso que o outro fique dizendo eu te amo, 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 eu te amo. Eu vou saber reconhecer o amor do outro. Eu não Uhum. preciso ouvir isso, Sem né? essa autoafirmação constante. Normalmente o É. que a gente quer ouvir é o que a gente não acredita que a gente tem, ou que a gente não se dá, né? Ou que a gente não acredita que a gente é. Então, a gente pode falar isso pra gente mesmo todos os dias. De verdade, como um exercício, assim. Maravilhoso. Você vê que a gente sempre combina um tipo de tema, no final a coisa O sempre tema é outro. vai andando e vai indo para onde tem que ir. Mas eu acho que vale voltar para aqueles, eu não sei se são 4 ou 5 pontos, que são os pontos que fazem uma vida ser realizada, né? Sim, eu vou tentar nesse tempo que nos resta. Então, o Seligman, ele tem um modelo. Não é o único dentro da psicologia positiva, tem alguns. Mas o dele é um dos, enfim, um dos mais respeitados, obviamente. A sigla é PERMA, a gente lê PERMA, né? Cada letra corresponde a uma coisa, a um aspecto da nossa vida que a gente, quando desenvolve, tende a ter mais satisfação com a vida. E isso não é achismo, tá, gente? Isso é baseado em pesquisa, perguntando milhões de pessoas em diferentes países e depois fazendo uma análise para ver quais são as correlações, né? Então, a primeira é o P, e o P em português para Positive Emotions, que em inglês, que em português fica emoções positivas. E emoções positivas são aquelas que nos dão energia, que nos fazem sentir bem, às vezes sereno também, não precisa ser uma coisa intensa, mas, por exemplo, gratidão,
por exemplo, quando você olha um pôr do sol e tem aquela sensação de transcender, né? É uma coisa além de você mesmo. O amor é uma, a esperança é outra, o otimismo é outra. E tem uma pesquisadora bastante importante no campo também, que ela chama Barbara Fredrickson, e ela tem muitos estudos sobre estados emocionais positivos, né? Um deles é esse que eu mencionei no início, que é quando a gente sente esses estados emocionais, o nosso campo de visão amplia, né? O nosso cérebro se torna mais eficiente mesmo, né? Na conexão, né, das diferentes áreas cerebrais, dos nossos próprios pensamentos. Então a gente fica mais criativo, a gente é capaz, Intuitivo. intuitivo, a gente é capaz de ver uma situação por diversos ângulos. É mais fácil raciocinar também pela perspectiva do outro, é mais fácil se relacionar. Então, ela tem essa teoria que chama Broaden and Build, que é basicamente expandir e construir, né? Então, a emoção positiva, ela expande o nosso estado de consciência, né? E com isso a gente consegue ter atitudes mais construtivas e construir coisas melhores, ter resultados melhores, né, das nossas atitudes na vida, o que por consequência nos leva a ter mais emoções positivas, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, quando a gente tem mais emoções positivas, a gente constrói de novo coisas, relacionamentos melhores, É um a ciclo gente. virtuoso, né? Exato. Que de alguma maneira vai ser assim, quanto mais coisa boa você emanar, ou pensar, ou sentir, mais coisas boas vão acontecer, e isso vai sempre sendo um círculo que tem uma tendência a dar muito certo, né? Sim, e uma das coisas que eu gosto de falar é assim, as pessoas falam, poxa, mas eu não sou positivo, né? E eu gosto de normalizar isso, porque a gente tem a tendência evolutiva a ter um viés negativo, né? Quando a gente, antes, enfim, de sermos cidadãos do século XXI, a gente já morou na natureza, né? A gente já não teve um apartamento, um prédio, segurança. Então, para a nossa sobrevivência enquanto espécie, era bastante importante que a gente ficasse atento para o que não vai bem, né? Para que a gente pudesse se Preparado para o proteger. pior, né? Uhum. Exato. Então, tudo que apresenta uma ameaça no ambiente chama mais a nossa atenção do que o que vai bem. Então, é um treino de viés mesmo, né? Aquele exercício da gratidão que eu acho que muita gente conhece, que é todo dia escrever 3 coisas boas do seu dia, por exemplo, é um exercício que nos ajuda a driblar um pouco isso, porque quando você faz esse esforço diário de escrever, você vai treinando o seu cérebro para no dia seguinte, quando alguma coisa acontecer, ele ficar atento. Eu vou escrever isso. Eu vou escrever isso. Então a gente começa a A automaticamente ficar. valorizar esse momento, né? E até perceber, porque às vezes ele passa num nível que a gente não chega a notar, né, o quão bom aquilo foi. Então, por exemplo, se eu tô dando um abraço no meu filho, de repente eu posso estender mais 1 ou 2 minutos e sentir o cheiro dessa criança também, né? Então, tentar envolver os sentidos naquilo que é legal e que é gostoso na nossa vida, né? Quanto mais sentidos, às vezes eu vou olhar, eu vou ver como é a pele, vou sentir com o tato, né? O contato com essa pessoa, enfim, saborear mesmo, né? Esses momentos positivos que a gente tem. Isso ajuda com esse viés negativo e a gente vai se tornando mais capaz, né, de enxergar o que a vida tem de bom, né? Que é natural mesmo que a gente não consiga ser tão bom nisso, sem treino, né? Então, o E. Eu vou passar, porque senão não vai dar tempo. O E é engagement em inglês. Em português seria engajamento, mas tem uma palavra em inglês que a gente usa bastante em português, que é flow, né? O que significa isso? Significa a gente ter durante o nosso dia, a nossa vida, atividades que a gente gosta de fazer, mas não só gosta, são aquelas coisas que quando você faz, você perde a noção do tempo.
É quase como que se o limite entre você e a coisa não existisse, como se vocês fossem, né, como aquela ação e você fosse um só. Aquilo ocupa todo o seu espaço mental, né? Isso é bastante importante também para o nosso bem-estar e para a nossa satisfação com a vida, né? Então, às vezes, é pintar, às vezes yoga pode ser uma coisa, às vezes estudar, às vezes uma atividade intelectual, outras vezes artística, cada um tem um, né? Mas, Ou alguns, né? ou alguns. Então é legal prestar um pouco atenção nisso, assim, né? E que pode mudar também, pode ser que em determinada fase da sua vida você goste de desenhar, em outra você esteja envolvido com, sei lá, um processo mais intelectual, um estudo, ou em outra, então não é aquela coisa de aptidão, eu nasci Beethoven para tocar, não é isso, né? É só ter no dia a dia momentos e atividades em que a gente consiga tá 100% focado. E é um foco sem esforço, né? Isso é uma Uhum. característica do flow. Não é aquela coisa que você fala assim, ai meu Deus, preciso prestar atenção. Ai, eu preciso prestar atenção porque é o flow. Ai, eu vou voltar porque eu preciso ficar em flow. Não, então se você precisa fazer esforço, é porque aquela atividade não te traz Não é. flow. Agora, você acha, essa eu tenho uma dúvida, porque tem gente que tem, assim, tem gente que tem muitas paixões, né, na vida e que é fácil esse flow em diversas atividades. E tem gente que não. Como que é para alguém que tem mais dificuldade, assim, que tem realmente uma visão mais pessimista da vida e que não enxerga muito prazer em fazer as coisas. Como que ela consegue desenvolver esse flow, ou, não sei, desenvolver uma coisa que ela se apaixone? O flow não é prazer. Flow não envolve prazer Tá. nenhum. É, É por estar quê? lá. É um estado quase de espírito, porque quando você está fazendo aquilo, você não você se perde dentro daquilo. Então Tá, você não tem nem aquela sensação de apaixonamento pela coisa, tá. né? Talvez assim, o que é que você faz durante o seu dia, que durante ou sua vida, enquanto você faz aquilo, você tá 100% entretido. O Uhum, flow é estar 100% entretido, tá. né? Uhum, E aí, para cada um, é uma coisa diferente, né? E por que que, alguém perguntou, né? Por que que isso é importante? Porque quando a gente está em flow, a gente, as experiências que a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, porque essa pessoa pediu. Para mim, eu entro muito em flow estudando. Eu sou mega Caxias. Então, quando eu estou estudando, fazendo pesquisa, eu entro naquilo, né? Eu não percebo mais, não lembro do e-mail, eu não checo o WhatsApp, eu fico bastante entretida naquilo. Isso, enquanto você está em flow, você desenvolve, né, alguma parte da sua personalidade, características suas que são importantes para o seu desenvolvimento mesmo, né? Então, às vezes é o resultado daquele trabalho, é você olhar e falar, nossa, né? Às vezes é uma conexão com uma outra pessoa, quando aquilo é feito, né, entre duas pessoas, como, por exemplo, uma atividade física, uma yoga. Às vezes é um bem-estar espiritual, é uma sensação de vazio mesmo, né? Pensa que a nossa cabeça está o tempo inteiro, plá, 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 né? E quando você consegue ficar 100% em uma coisa, é como se você estivesse dando um tempo mental, né? uhum, uhum, uhum. Perfeito. E aí, vamos falar do R. A gente tem mais acho que uns 12 minutinhos, né? O R são Acho que sim. É, o R são relacionamentos, né? E relacionamentos positivos. Então, são relacionamentos que te trazem aquela sensação de pertencimento, né? A gente tem uma necessidade inata de pertencer, né? De se sentir parte de alguma coisa maior do que a gente, né? Então,
através dos relacionamentos a gente consegue isso, né? Então tem pesquisas que mostram que as pessoas, quando envelhecem e têm atividade social, né, elas envelhecem melhor, casais envelhecem melhor do que Juntos. solteiros. Uhum. É, então, o relacionamento é bastante importante, né, pro nosso bem-estar. Saber que você tem alguém, né, que você pode contar, saber que você é querido, saber que, enfim, que você pertence e que você importa, Uhum, né, é uhum. uma das grandes variáveis que predizem mesmo, bem-estar e satisfação com a vida. Que você importa e que você se importa também, faz parte também da coisa assim, tipo, né? Eu sou querida, mas eu também quero bem, né? Eu sou amada, mas eu também amo. O quanto que não é só o que vem, mas da troca, né? E o quanto você dá. Sim, todo relacionamento positivo, ele Tem que naturalmente, ter a troca, né? necessariamente existe a troca, né? Porque senão Uhum, não é positivo para alguém, né, que tá ali uhum. naquele relacionamento. Então, essa troca, ela precisa existir. Aí eu consigo trocar amor com alguém se eu não me amo? Né? O modelo do Seligman não fala isso, mas outros pesquisadores sim. Então, por exemplo, existe a própria Barbara Fredrickson, que tem uma teoria sobre o amor, ela diz que o amor, amar a si mesmo é a base, né, de amar ao outro. Então, é claro que eu posso sentir o sentimento de amar alguém, mesmo que eu não me ame Me tanto. ame tanto. Porém, a minha interação com essa pessoa talvez não comunique este amor. Por quê? Porque quando eu tô me culpando o tempo inteiro, quando eu tô me criticando o tempo inteiro, o seu Não se cérebro não aceitando. sabe. Uhum. Seu cérebro não sabe se é o outro que está te criticando ou se é você mesmo, né? O fato é que você se sente ameaçado, você se sente menor, você se sente isolado, né? E a gente se torna mais defensivo, né? De novo, o nosso campo de visão ele diminui, a nossa perspectiva é mais limitada, então é mais difícil eu tomar o lugar do outro. Às vezes acontece alguma coisa, você coloca a culpa sempre no outro para proteger o seu autoconceito, que é uma defesa típica, né, de pessoas que têm menos autoamor. E não estou falando sobre se amar incondicionalmente sobre todas as coisas, porque é muito difícil. Eu acho que é um É meio que processo. uma aceitação de você mesma, né? Assim, e de que você consegue se reconhecer e estar bem com o que você é, né? Não é que você precisa se achar e achar que você é a última bolacha do Pelo pacote, né? contrário. Pelo contrário. Isso não é, isso é oposto de auto-amor, inclusive, né? Porque quando você se Uhum. acha a última bolacha do pacote, quer dizer que você não é igual a ninguém. E para você Uhum, amar, você uhum. precisa ser igual, né? Perfeito. O amor, ele quer dizer necessariamente uma troca entre iguais. Então, se você está muito acima do outro ou se você está muito abaixo, é muito mais difícil. Por isso que ela diz que é a base, né? Então, você precisa Uhum. entender que você não é menor, mas também não é maior. Agora, eu gosto de dizer uma coisa, porque às vezes a aceitação, ela, ah, ela implica, inclusive, aceitar que às vezes a gente é crítico, sem se criticar por ser crítico, sabe? Entendendo que todo mundo é crítico às vezes, né? Todo mundo passa por situações que a gente não se sente bem ao nosso respeito. Então, auto-amor não quer dizer ter um sentimento positivo ao nosso respeito 24 horas por dia. Mas quer dizer se perdoar por ser Uhum. humano, né? Uhum, Por uhum. exemplo. Perfeito. E não, por exemplo, se eu sou muito perfeccionista, talvez me perdoar por isso em vez de me criticar por isso. Uhum, uhum, uhum. Perfeito, perfeito. E aí vamos para o M, que é meaning, em português seria significado, uma vida de significado, né? Uma vida de significado quer dizer uma vida que transcende a sua existência, né? Então quer dizer adicionar valor ao mundo ou ao outro. Não precisa ser nada gigante, ter uma super causa.
impactar milhões e milhões de pessoas. Às vezes a gente impacta a nossa família de uma forma muito profunda, né? E isso é mini. Então, a Uhum. gente não precisa fazer nada muito grandioso, achar que eu preciso achar o meu propósito. O meu propósito, ele necessariamente tem que ser uma coisa muito difícil, enorme, grandiosa, para que eu me sinta que a minha vida tem uma razão de ser. Teve. Aham, E não perfeito. é, não é, não é, não é. Inclusive, a maioria das pessoas não tem, né, essa coisa muito grandiosa. Né? Até porque a dedicação para a gente ter e construir uma coisa muito grandiosa, às vezes implica em dedicar todas as suas energias só para aquilo. É muito difícil você ser mãe, profissional, amigo, ter uma Marido, tudo. né? Uhum. E ao mesmo tempo fazer uma coisa gigantesca no mundo, né? É muito difícil. Então, menos cobrança nesse sentido e talvez um entendimento mais amplo da coisa, né? Encontrar significado nas coisas que você já faz, né? E que Às vezes a muitas vezes gente são pequenas coisas, né? Mas que fazem grande. diferença. Assim, são pequenas porque Ah, sim. porque você não está acessando 1 milhão de pessoas, mas não quer Uhum. dizer que não tenha muito significado, né? Exatamente. Exatamente. São pequenas, grandes coisas, né? São pequenas no sentido do alcance, então pode ser que a gente alcance o nosso círculo, o que já está ótimo, mas de uma forma profunda. Gente, qual é o valor de você criar um ser humano? Né? Qual é o valor de você refletir sobre a criação dessa pessoa, de você fazer melhor, né, com essa pessoa do que a forma como você foi criar, mudar, né, a forma que as gerações vêm sendo educadas, os valores dos nossos filhos. Então, acho que o meaning ele está muito mais em reconhecer o significado e a importância do que a gente já faz, do que ir para fora procurar alguma coisa significante para fazer, Uhum, né? uhum. Não só o mínimo, mas quase que tudo, a alegria, a felicidade, inclusive, né? Não é sobre a gente achar que tá em alguma meta que a gente ainda precisa conquistar. Inatingível. Aham, aham. Porque sabe o que acontece? Quando você atingir essa meta, você vai colocar outra, né? E a gente fica naquela esteira de meta, que você vai de meta a meta, que quando você chegar na meta você vai ser feliz, e quando você chegar na meta. E aí, na hora que a esteira termina, você sai e você tá no mesmo lugar. Você correu, Uhum, correu, correu, e em termos de satisfação com a vida, nada mudou, uhum. né? A gente chama de esteira hedônica, que é aquele prazer que a gente tende a procurar no próximo passo, e o próximo passo, depois dele vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro, e nunca mais termina até a hora que você está no leito de morte e fala, eu queria voltar para aproveitar cada passo que eu dei, Uhum. né? Não É, significa também que a gente não tenha que estar num certo movimento, né? não, Eu acho que de alguma forma a gente também está aí para isso, né? Então, enfim, a gente já faz X. Se a gente puder fazer X mais um, é legal. Se em algum mas você momento sabe que já faz. encontrar satisfação no que você faz agora te leva necessariamente para o X mais um, Tá. mas te leva para um X mais um coerente com aquilo que te Uhum, faz feliz. Né? uhum, Porque quando eu sei hoje, né, a importância do que eu faço, quando eu me conecto com o significado das minhas atividades hoje, eu começo a perceber quais são os meus valores, o que para mim é importante. Nossa, para mim é muito importante, sei lá, o meu trabalho. É tão importante que eu quero atingir outras pessoas. E aí meu trabalho uhum. ele cresce. Você expande, tá? Exato. Uhum, uhum. Automaticamente você vai expandindo naquilo que te importa. Que Agora, não é quando aquele eu não tá bom, então eu quero fazer. Não, é tá bom, então eu quero fazer um pouco mais. quero Tipo, fazer quero mais, impactar mais gente. É legal, perfeito, muito bom. é,
E eu vou falar do último para não cortar a gente, que é o A, que é achievement, né? E em português seria conquista. Por que conquista é importante, né? A conquista é importante porque toda vez que a gente conquista alguma coisa que para a gente importa, a gente se sente capaz. A gente falou sobre isso um pouco no início, mas esse sentimento de capacidade, ele é o que nos leva, por exemplo, a endereçar uma situação em que a gente se sente ansioso, como a gente falou, né, no início da live. Esse sentimento de capacidade é o que te traz resiliência, né? É o que te impele a agir na dificuldade, né? Em vez de ficar na inércia. Então, também, de novo, não precisa ser nada enorme ou grande, mas precisa ser um pouquinho desafiador, sim, porque quando a gente se desafia e conquista, é nesse momento que a gente vai conquistando a autoconfiança, né? Porque se é uma Autoconfiança. coisa sem valor pra gente, que não tem um desafio, então a autoconfiança também não vai vir, né? Qualquer um faz isso, né? Uhum. Então tem essa característica aí de ser uma tarefa que nos desafie de alguma forma. Maravilhoso. Bom, assim, eu conversaria com você por horas, porque é uma delícia e eu acho que o seu conhecimento é muito profundo, das coisas que você das coisas que você fala e tem muito para ser falado ainda. E acho que um dia, de repente, a gente ainda marca mais um bate-papo, Vamos. porque acho que e eu acho que faz muita diferença na vida das pessoas ouvirem isso, porque né, no final, o ser humano tem um monte de inseguranças e momentos bons e momentos ruins, mas a gente ter ferramentas para trabalhar e conseguir tá melhor a cada dia, eu acho que é maravilhoso. E isso são realmente ferramentas mesmo, né, de reconhecimento do que é importante, como ter uma vida melhor, né? Eu já escutei isso assim, que a vida que a gente quer depende do que a gente faz também, né? Então, Sem depende dúvida. muito da gente e eu acredito muito que, assim, as coisas que acontecem, elas estão aí para acontecer, mas muito tem a ver com como a gente reage, né? Sem Então, dúvida. A gente está criando a nossa própria realidade, né? Mas sem exatamente. esquecer que a gente é fruto de condicionamento da infância, condicionamento da sociedade. Então, assim, ninguém aqui é perfeito. Então, eu acho que são ferramentas que nos ajudam a navegar, né? E são ferramentas também que nos confortam nesse sentido, que para a gente achar satisfação hoje, né, no momento presente, a gente não precisa e nem deve, e nunca será perfeito. Né? Então, é sobre aproveitar mesmo a jornada mais do que esperar uma linha de chegada, né? Ou Uhum. esperar que, se eu fizer tal coisa, então. É muito Quando olhar tiver para. tudo perfeito, né? Nunca vai estar, né? Uhum, uhum, nunca vai estar. Senão não precisaríamos estar aqui mais, né? Com certeza. Estamos aqui para melhorar a nossa jornada, né? Sem Dri, dúvida. bom, Eu adorei. Muito obrigada adorei pelo também, adorei convite. te conhecer virtualmente, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas foi uma delícia. Quero que um dia a gente se conheça pessoalmente. Você mora em São Paulo? Moro. Ah, então tá bom. Então um dia a gente, quando tudo Vamos, isso. vamos tomar um café. Vamos. Então, Vamos ver gente, se a muito gente marca obrigada por mais. todo mundo Obrigada a que. todo mundo. Obrigada a todo mundo. E é isso. Foi maravilhoso. Depois a gente marca mais. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigado pelos comentários que ajudam muito, né? Super. A nos Obrigada a todo mundo. direcionar Gente, aqui. boa noite. Um beijo. Super beijo, querida. Beijo. Se Tchau. cuida. Tchau, Tri. Tchau, tchau.